Cara, a questão do vilão é interessante, porque pra mim, o vilão ele faz exatamente aquilo que você quer fazer, aquilo que eu quero fazer, e nós não fazemos porque nós temos um freio social. Que é desesperador para todo mundo, para os educadores, para tudo, é quando não se acha o porquê. Ou porque a resposta é simplesmente porque somos maus. E aí você pode pensar no poder de uma esfera política de grande escala, pode pensar no poder que você tem, às vezes, com o seu filho em casa. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, bem-vindo ao Encurta da Glocal. Tô aqui com Edu Molina, professor de História e pesquisador de cultura pop e curador na Glocal. Exatamente. Você sabe, Edu, que muita gente pergunta pra mim ou pra gente aqui sobre como é que a gente prepara as séries da Glocal. Como é que vocês conseguem fazer paralelos tão legais? E eu pensando aqui numa das séries que foi de maior sucesso, Eu, Vilão. Você lembra como é que a gente começou essa série? Como a gente chegou a colocar em prática? Cara, todas as vezes que a gente vai fazer uma série, é uma dor de cabeça que a gente tem para poder pensar, né, em todos os aspectos. A gente parte da questão teológica e aí a gente vai tentando chegar no paralelo cultural. E o Eu, Vilão surgiu de um bate-papo que eu tive com o Pedro. Nós queríamos fazer alguma coisa que chamasse a atenção das pessoas e os vilões chamam a atenção. E aí nessa conversa que nós tivemos a ideia de pensar, cara, os três grandes inimigos do cristão, né, o mundo, a carne e o diabo. Como é que a gente pode encaixar isso na perspectiva dos vilões? E aí veio a ideia da série pautada ali no Sauron, Darth Vader e o Coringa. Antes da gente entrar nesses vilões, eu acho muito interessante esse encantamento que a gente tem pelos vilões. Porque alguns vilões são mais fortes, ou marcaram mais, ou a gente gosta mais quando aparece na tela, do que os mocinhos. Eu lembro aqui que eu fui com Fontana, no Teologix, assistir o retorno lá do Star Wars, né? A série 7. E, na verdade, não era Rogue One. E aí, tava acabando o filme, a gente já tava feliz, todo mundo morreu, do jeito que a gente gosta. E aí aparece o Darth Vader, mano. Aquele 1 minuto e 20. Parecia crianças. Eu sei que era um fanservice, mas parecia crianças. Como a gente gostava, porque assim, voltou depois de quantos anos o Darth Vader? Muitos anos, né, cara? A gente, não sei, o último filme foi o quê? Episódio 6 em 80 e pouco ali. E ali, cara, a gente voltou. E por que a gente tem esse fascínio com os vilões? Cara, uma das coisas que eu penso, né, até do cinema, na sessão que eu assisti do Rogue One, quando apareceu o Darth Vader no final, até sabre de luz acenderam, a galera gritou, vibrou. É que você vai naquela sessão... Aquela sessão especial, né, cara? Aqueles caras que, exatamente, que dá vida por aquilo. Aquela que você queria ir, mas você não vai, né? Então, não deixa. Cara, a questão do vilão é interessante, porque pra mim, o vilão ele faz exatamente aquilo que você quer fazer, aquilo que eu quero fazer, e nós não fazemos porque nós temos um freio social que nos impede de fazer aquilo. Então acho que o vilão ele acaba representando muito da essência de cada um de nós. Então você queria muitas vezes pegar um sabre de luz e sair rasgando meio mundo, né? E aí tá, na minha opinião, a grande sacada dessa série, Eu, Vilão. Porque ele vai mostrando porque a gente é o vilão e a gente nega isso. Mas quando a gente tem esse fascínio pelo mal, e uma interpretação livre que eu faço quando a Bíblia fala cuidado com a aparência do mal, a gente fica muito nos usos e costumes, coisa que Jesus não estava preocupado com essa aparência do mal, né? Se Jesus estava conversando com uma mulher samaritana, ele não estava nem aí e ele fazia o que ele tinha que fazer. A aparência do mal ali, eu gosto muito de pensar que assim, como fuja desse mal, dessa aparência do mal que te fascina, que vai fazendo você flertar com esse mal, que é mais ou menos esse encanto que a gente tem com os vilões. Tanto que é legal porque a série, nós pensamos em chamá-la de Os Vilões que Habitam em Mim. Aí assim, os vilões que habitam em mim é legal, mas era vago. Porque o vilão... Fica melhor pra ditador. O vilão, ele não habita em mim. Eu sou o próprio vilão. Eu sou o vilão. Então, a gente começa a pensar nisso. E aí era um eu, vilão, com uma interrogação, que vai virar o eu, vilão. Tipo, e qual foi o primeiro que a gente escolheu? O primeiro foi o Sauron.
O Sauron? O Sauron do Senhor dos Anéis. Pra mim é o que menos me atrai, assim. Mas o Senhor dos Anéis é um clássico, acaba pegando, mas não é tão... E ele representava o que nesse paralelo que a gente fez? Nesse paralelo ele estava representando muito mais uma figura ali do diabo na discussão do poder. Então a história do Sauron no Senhor dos Anéis é que os filmes não exploram bem isso. Né? Você consegue explorar melhor o Sauron, inclusive em outras obras do Tolkien. Então, mas a ideia é que assim, ele é um cara que busca sempre o poder. Ele não só queria ser igual ao Criador, né, mas ele queria ir além daquilo. Então ele faz o tempo inteiro na história, ou ele luta o tempo inteiro para ter o anel de poder que domina todos os outros, sejam homens, elfos, anões, quem quer que seja. Então a disputa dele é sempre pelo poder, para se colocar acima dos outros e ser o cara que manda em tudo. Então nós pensamos nesse paralelo. É o que tem dentro da gente mesmo, Exatamente. Não é só Satanás. Nós queremos o poder, esse anel, quando a gente tem na mão, a gente se transforma, né? Essa figura de ter o anel como controle, o poder, nos revela quem a gente é. Exatamente, cara. A gente fica invisível, parece que a gente tá invisível pros outros, mas o mal tá nos vendo, né? O mal tá sempre ali olhando, né? Então, quando você tá pensando nessa questão de poder, é isso, cara. E aí você pode pensar no poder numa esfera política de grande escala, pode pensar no poder que você tem, às vezes, com o seu filho em casa. Você é o cara que manda, você é o pai, você... A aplicação é infinita. Em qualquer área. E o segundo a gente escolheu qual? O segundo foi o Darth Vader. Aí... Não dava pra deixar o Darth Vader fora dessa, mas é incrível. O Darth Vader é fascinante, E o Darth Vader, pra mim, cara, ele é o que melhor representa os homens. Eu acho que o Darth Vader, ele é o vilão mais humano que existe, porque ele é o cara que ele tá o tempo inteiro buscando, né, meios de fazer aquilo que ele tem que fazer. Ele é o cara que, se precisar passar em cima do outro, ele passa. Se tiver dentro dos ideais que ele tem, né, ele se propõe a fazer o que tiver que fazer para cumprir aqueles ideais. Fica o meio. É mais ou menos isso, né? É importante dizer que não foi o Maquiavel que disse isso é erro de tradução. Porque senão depois o Lucas vai reclamar, então... Não, pra mim foi o Darth Vader que falou isso. É muito assim, ele tem aquela história que vai justificar, ele tem aquele encanto, ele tem o canto da sereia, e ele tem até a redenção no final pra você se apaixonar. Por isso que ele é humano, cara, que ele nasce com uma promessa, ele escolhe, né? Tudo que acontece na vida dele são escolhas que ele faz. Ele poderia escolher fazer tudo legal, ele escolhe ir pro lado errado, ele escolhe... Ele tem motivações fortes que o levam a escolher as coisas erradas. Igual a gente, cara. A gente tem as nossas motivações... Ele é um pai. Cara. Que todo mundo tem. Eu sou seu pai. E o último... E o último foi o Coringa. Putz. O Coringa bom. O Coringa bom, né, cara? O que é legal, assim, que a gente pensou na série, nós pegamos um vilão da literatura, pegamos um vilão do cinema e pegamos um vilão dos quadrinhos. Então, de áreas diferentes para criar um diálogo até legal. E o Coringa que nós... Ele é de qual área? O Coringa da história em quadrinhos. Né? Quadrinhos. Então nós pensamos no Coringa no quadrinho e partindo da ideia do Piada Mortal, que é um dos maiores clássicos que retratam o Coringa, inclusive... Né, a suposta origem do Coringa seria nessa história. Né? E a grande questão do Coringa na história em quadrinhos, a gente parte da teoria do caos. Então, o Coringa é um cara que ele não quer dinheiro, ele não quer poder, ele quer simplesmente o caos. Ele quer promover o caos. Tem horas... Cara, eu fico assim, quando tem essas tragédias nas escolas... sei lá, sabe, essas coisas de tiroteio, tudo. A gente às vezes fica querendo correr atrás o porquê. E é bom para tentar se prevenir. Mas o que é desesperador para todo mundo, para os educadores, para tudo, é quando não se acha o porquê. Ou porque a resposta é simplesmente porque somos maus. Somos deturpados. Isso é desesperador. A gente quer sempre... foi por causa disso, foi por causa daquilo, foi por causa do bullying. Você quer justificar, né? Algo que não é justificável. Fundo, o Coringa revela um vilão que está dentro de nós, lá dentro de nós, que às vezes é o caos. É assim, não tem... Eu gosto no filme que quando ele vai explicar a origem dele, nunca é a mesma. Nunca é a mesma, porque na verdade é uma piada que ele está fazendo, dizendo assim, sério que você acha que
pode me tratar psicologicamente, tentar descobrir o que me... Não tem isso, eu sou o caos, eu sou... Ele, inclusive, se diz, né? Ele fala que ele é o agente do caos. Então ele não tá nem aí para a sociedade, ele quer simplesmente fazer com que a sociedade vire o caos. E assim, ele se diverte, tipo, é aquele meme, né? Tá o circo pegando fogo e ele tá sentado lá comendo pipoquinha, tipo, tô nem aí, cara, é isso que eu quero. Eu quero causar a cabeça do Batman pra fazer explodir e tudo certo, né, cara? Uma coisa ruim é que na época a gente não tinha tantos voluntários, isso não tem tudo gravado e filmado, né? Mas tem uma coisa boa. Resolvemos o seu problema. Que é uma alegria. A gente conseguiu transformar essa série num livro. Num livro. O Edu escreveu e a gente vai lançar o livro Exatamente. Eu Vilão. Cara, aqui só foi É só aquele pra adoçar um pouquinho ali, pra aguçar, né, a curiosidade, mas virou livro. Nós vamos discutir exatamente ali o princípio da série, né, o partindo da série, aprofundar um pouco mais em cada um desses vilões. O princípio da sua alma e da minha. Exatamente, a gente como vilões. Agora, se você gostou, não é pra curtir. Vai no link que tá aqui e vai lá no Catarse, porque é um financiamento coletivo e você pode fazer parte desse livro também tendo na sua casa de antemão, no pré-lançamento. Isso aí, eu tenho certeza que você vai se identificar, né, com pelo menos um deles, se não com os 3. E a mensagem que a gente fez questão de colocar ali, as reflexões cristãs ali, né, elas acabam fazendo mais sentido do que a questão do próprio vilão. A gente está muito feliz porque eu acho que é uma nova área que a Glocal chegou. Se você é um leitor de livros, você vai gostar. E se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, aperta curtir, que a gente sempre vai estar aqui toda quinta-feira fazendo um Encurta, tá bom? Até a próxima. Valeu!